o Cristiano e a Ejude. A Ejude foi fundamental aí para nós fazermos esse processo de capacitação para a implantação do Google Workspace, né? A Ejude para organizar e o Fabiano para aplicar aí os treinamentos. Agradeço bastante aí o empenho dos dois. Colegas, bom dia, obrigado pela presença. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para falar de como que vai ser o processo dessa última fase de implantação do Google Workspace. Tá? Então, nós começamos hoje a última fase, que é a questão do Google Drive. Né? Então, nós já falamos em outras ocasiões, o Google Drive vai substituir o nosso servidor de arquivos local, né? As famosas unidades U, unidade I, né? Que são as pastas individuais, né? A unidade E, né? Que são onde nós armazenamos os documentos das unidades. Então, tudo isso vai passar a ficar no Google Drive. Tá? E hoje nós vamos começar. Então, eu queria dar algumas informações aqui. Os preparativos que nós tínhamos de fazer para começar esse processo de exportação de documentos já foram finalizados na semana passada. Então, a partir dessa semana, nós vamos começar a fazer a exportação dos documentos. Mas é importante frisar aqui que não todos os documentos. Tá? Nós não vamos exportar a unidade U. Tá? A unidade U, ela é aquela geralzona, é aquela unidade que todo mundo tem acesso e ela é muitas vezes utilizada para compartilhar documento entre as unidades, entre as varas, entre as unidades administrativas, né? A gente que trabalha com licitações, a gente compartilha muita coisa nessa unidade. Essa unidade não será exportada, tá? Até porque, no Google Drive, a dinâmica é diferente. Né? A gente não precisa ter uma unidade no Google Drive que todo mundo tenha acesso. Tá? Até por questão de segurança é melhor. Então, como vocês vão ver, eu acho que muita gente já trabalha com o Google Drive, já sabe como é, por exemplo, de você poder compartilhar um documento. Tá? Mas, para quem não sabe, não tem problema, o Fabiano vai explicar isso hoje. Então, a gente não precisa mais ter uma unidade que todo mundo tem acesso. Então, se você tem um documento, se você está produzindo um documento que um determinado colega de uma unidade lá no interior precisa compartilhar com outra unidade, ele simplesmente pode fazer esse compartilhamento direto com o usuário que vai ter acesso, ou com mais usuários que precisem ter acesso a esse documento. Então, por isso que nós entendemos que a unidade U ela deixa de ser necessária. Tá? A unidade S também, que ela é uma unidade exclusivamente técnica aqui da TI, não vai. A unidade I é aquela unidade pessoal. Quando eu falo unidade, né, eu acho que a gente já deve estar ciente, são aquelas unidades lá no Windows Explorer, onde a gente acessa o servidor de arquivos para armazenar os nossos documentos. A unidade I, ela é uma unidade pessoal, é aquela que são as nossas pastas pessoais. Essa unidade nós não vamos exportar. Só para que vocês tenham uma ideia, hoje, em média, nós disponibilizamos 1,5 GB de espaço para essa unidade. E muitos não utilizam. Tá? Então, a gente vai deixar a cargo de cada servidor, né, olhar a sua unidade, olhar o seu próprio disco rígido local na sua máquina e decidir quais documentos que tem que ir lá para o Google Drive. E vocês próprios podem fazer a exportação desses documentos, né? Recomendamos que isso seja feito mais para o final do expediente, por mais que a gente tenha um controle ali, né? Ainda mais nas unidades do interior, para que esse tipo de tráfego de dados não interfira nas audiências, no Zoom, nós recomendamos que seja feito no final do expediente. Né? Pode pegar uma pasta toda e mandar para o Drive e deixar a máquina ligada, travada, no outro dia todos os documentos já estarão lá no Google. Né? Então, a gente vai partir aí de um armazenamento médio de 1,5 GB, no Google vai ter aí 1 tera de espaço para armazenar esses documentos. É muito espaço que tem. Então, o espaço não vai ser problema, né, se comparado ao que nós temos hoje. Tá? Então, lembrando, essas unidades I, que são as pessoais, também não vamos exportar. Tá? Vai ficar a cargo de cada servidor analisar quais documentos. É uma boa oportunidade de fazer uma faxina. Muitas vezes a gente vai guardando aqueles documentos que nem são tão importantes assim,
né? E aí, bom, agora vamos jogar aquilo que só interessa lá para o Google, tá? E nós temos as unidades do Drive G. Essas unidades, sim, a TI vai atuar, é o que vai dar mais trabalho para a gente, mas essa nós vamos fazer as exportações. As unidades dos Drive G são as unidades, são os drives das unidades, dos setores, né, que são compartilhados entre os membros da equipe. Então, por exemplo, a Ejude tem uma unidade lá que ela compartilha para todos os servidores da Ejude, a TI também, e assim por diante. Então, todas essas unidades já foram mapeadas e, ao longo dessa semana, nós vamos começar a fazer as exportações desses documentos. Não é necessário que vocês intervenham nisso, tá? Então, nós vamos fazer unidade a unidade, tá? Quando nós fizermos a exportação desses documentos das unidades dos setores, quando tiver concluído, nós vamos falar com esses setores. Nós vamos avisar, ó, a sua pasta já está lá no Google Drive, dá uma olhada lá para verificar se as permissões, se quem deve ter acesso está ok, porque a gente vai exportar essas permissões também. Verifica se está ok. E uma vez estando ok, comece a utilizar o Google Drive. E nós vamos manter por um tempo essa pasta no nosso servidor de arquivos apenas para leitura. Nós não vamos permitir a escrita. Mas isso após nós fazemos a exportação e avisarmos os responsáveis por essas áreas, tá? Então, fazendo esse alinhamento, nós damos um check ali, ok, essa parte já está migrada e a gente vai adiante, adiante. E isso é um trabalho que é um trabalho minucioso e vai durar as próximas semanas, tá? Mas com relação às unidades, né? Agora, se já quiser utilizar pessoalmente para os seus documentos, está liberado. Lembrando que o Google Drive, né, vocês vão ver no treinamento hoje, ele vai ser utilizado por navegadores, né? É diferente um pouco a dinâmica, não vai ser usado pelo Windows Explorer, tá? Isso aí com o intuito de utilizar vários recursos que o Google Drive oferece, que o Windows Explorer não oferece. Tá, então, essa é a última etapa da nossa implantação do Google Workspace. Eu espero que todos já estejam sentindo os benefícios da plataforma, tá? E qualquer dificuldade que tenham, podem estar em contato, né? E aproveitem o treinamento de hoje aí também para tirar várias dúvidas com relação a essa última etapa. Um abraço a todos, bom treinamento. Fabiano, está com a palavra. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Se alguém tiver, desculpa, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui no chat, a gente vai respondendo aqui, ok? Um abraço, Fabiano. Vai lá. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cristiano, pela oportunidade. A gente está indo agora para o último módulo, que é o treinamento de uso da plataforma, a parte de colaboração. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse último módulo de colaboração, onde a gente vai falar mundo Google Drive. Existe, né, a gente tem quase, vamos dizer, 95% dos tribunais do trabalho hoje do trabalho usam a plataforma do Google. E muitos deles, né, estão fazendo esse caminho de virtualizar todo o processo de arquivos, de colaboração, integrando os tribunais do trabalho. Então, existe um processo de caminho de desenvolvimento, de operação, que os clientes estão nativamente integrando as pessoas, né, os servidores dos tribunais do trabalho, usando a plataforma do Google Drive, a fim de melhorar também a comunicação entre os tribunais. Então, quase 95% dos TRTs, incluindo o TST lá em Brasília, já são... Então, existe um caminho na plataforma do Google que as pessoas nativamente vão começando a utilizar um pouquinho mais a plataforma do Drive, que tem muita coisa interessante lá dentro, tá bom? E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para vocês conhecerem a parte de colaboração da ferramenta do Google, como vocês vão fazer o acesso, como vocês vão trabalhar. Mas o caminho, assim, é um caminho que muitos tribunais de trabalho estão seguindo, é uma tendência, tá? Então, é uma tendência de implantação dos nossos clientes aqui, dos tribunais do trabalho, seguirem a plataforma do Google Drive para facilitar a colaboração e a integração entre as unidades, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai abrir aqui a nossa tela principal, que é a tela
de caixa de entrada. De vocês deve estar aqui bonitinho, e-mail, a parte do logo do TRT24, aqui vai estar a parte da interface do Gmail. Como eu faço para acessar meu e-mail, para acessar o Drive? É aqui, ó. Você vai poder acessar aqui no Google Apps, Drive, você vai carregar ele, ou você, depois que você fez o login da sua conta no seu navegador, você pode vir aqui drive.google.com também, tá? Então, se você preferir, ou ir lá no atalho, o atalho é sempre mais rápido, né? As pessoas preferem sempre usar o atalho. E aqui vai abrir a parte da interface do Google Drive. O Google Drive consiste em duas unidades de compartilhamento. Uma, que é o Drive local, que é o seu Drive, a sua conta pessoal. Como o Alexandre comentou que vocês têm drives pessoais no FileServer, aqui também você vai ter um Drive pessoal. Então, aqui você vai ter esse meu Drive para você criar pastas, ter autonomia sobre essas pastas, onde você pode estruturar seus arquivos dentro desse armazenamento do meu Drive e deixar guardadinho suas informações. E vai ter o Drive compartilhado, que é os drives de setores, que aí vai vir os drives departamentais, virão para os drives compartilhados e cada um vai ter o seu Drive compartilhado aqui visível, tem o visível com a sua permissão de acesso. Ah, eu tenho um drive que eu não tenho acesso. Ele vai ficar visível? Não. Os drives compartilhados são drives institucionais da organização, no caso do TRT24, e somente as pastas que você terá acesso, você vai estar visível para você. Tá? Diferente do FileServer, que vocês lá conseguiam ver todas as pastas. Aqui não. Vocês vão ver somente as pastas que vocês têm o acesso. Como eu faço? Vou falar um pouquinho da interface, depois a gente vai entrar nas ferramentas, tá? Aqui a gente tem, na interface do Drive, a gente vai ter o meu Drive, que eu já expliquei, o Drive do setor. Aqui eu vou ter a lixeira, igualzinho lá no Gmail. Eu tenho uma lixeira também no Drive, tenho uma lixeira no Drive também. Período de e-mail, período de arquivos deletados que ele fica guardado aqui dentro, 30 dias. Após 30 dias, o arquivo do Drive é excluído permanentemente. Então, você deletou o arquivo, você tem 30 dias para você fazer o resgate dessa informação. Passado isso, é excluído automaticamente, esse dado é expurgado sem possibilidade de recuperação. Então, qual a boa prática? Usem a lixeira. Porque tem a lixeira, o tamanho da caixa é grande, então vocês agora têm uma caixa muito grande de armazenamento, então vocês podem deixar, manterem alguns arquivos, deletarem arquivos não tão importantes, inserir na lixeira e depois ele faz a exclusão automática. Se eu perdi um arquivo na lixeira, né, eu posso recuperar ele? Pode. O botão lá direito, você clica no botão restaurar. Então, quando você está na lixeira, você pode voltar e restaurar o documento. Tá? Dentro do período dos 30 dias, eu deletei um arquivo erroneamente, você pode fazer esse restore. Tá? Dentro dele, então, você tem todos esses recursos que estão disponíveis, tá? A parte de lixeira, que vai ter compartilhados comigo, é uma coisa muito importante. Ah, o Fabiano compartilha um documento com o Cristiano. Como é que eu faço? Vai estar aqui, compartilhados comigo. São pessoas que compartilharam documentos com você, ficam visíveis os documentos aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, tem vários documentos que a gente trocou, essa conta trocou com outra pessoa e está aqui dentro. Tá? Então, aqui você vai ter aqui essa parte de compartilhamento que você tem aqui, ou compartilhados comigo, são documentos que foram compartilhados com você. Ó. Aqui tem alguns arquivos aqui, uns PSTs que a gente fez alguns testes, ó, já há algum tempo, 10 de fevereiro, então faz um tempinho. Tem alguns arquivos que foram compartilhados e com base no período. Então, tem gente que compartilhou de fora, tem gente que compartilhou de várias formas. E aqui fica, quando você compartilha um documento com uma pessoa, ele fica nesse item compartilhados comigo. Tá? Ou alguém de fora compartilhou com você, pode abrir aqui compartilhados comigo. Para ajudar as pessoas, o Google, né, aqui na interface, voltando aqui na parte principal do meu Drive, ele tem diversos mecanismos para você encontrar um arquivo. Ah, ele não está no meu computador, não está no meu Drive. Como é que eu faço para procurar? A gente tem aqui a barra de pesquisa do Google. Nós temos a barra de pesquisa do Drive, onde você pode pôr qualquer nome, igual lá no treinamento do Gmail, a gente também tem aqui no Drive.
onde você pode pôr qualquer tipo de palavra, ou até mesmo no Drive tem um avançado que você pode pegar a pessoa que compartilhou com você o documento. Olha, eu lembro que compartilharam um documento comigo, eu não sei o nome da pessoa, então eu posso pôr aqui o endereço da pessoa que eu compartilhei o documento comigo. Ou, se você não consegue, não tem essa pessoa, né? Não tem essa informação, você pode usar aqui qualquer pessoa que ele vai trazer. Que tipo de documento? Você pode filtrar o tipo de documento ou simplesmente pesquisar aqui o nome da palavra. Então, eu vou pôr aqui o nome aqui, vou pôr Google. E vou mandar pesquisar. Ele vai trazer todas as informações, né, todos os drives que eu compartilhei. Ó. Então, aqui tem diversos drives, diversos documentos com nome com a palavra Google. Somente com essa pesquisa eu consigo localizar. Também eu posso fazer uma pesquisa, eu quero ver lá TRT24. Vai aparecer aqui algumas coisas que a gente já fez, ó, que a gente falou lá no Google Day, de compartilhamento, do treinamento de vocês, que a gente fez lá no Google Day, na apresentação. Aqui também estará disponível para a gente fazer, tá? Para vocês verem, então vocês podem visualizar nessa parte. Tá? Então, vocês conseguem aqui na parte de pesquisa, pesquisar em qualquer tipo de formato. Então, um nome, uma palavra específica que esteja no documento, ele traz. É igualzinho no Gmail. Você põe uma palavra específica lá na busca do seu Gmail, ele traz a informação. Aqui é a mesma coisa. Você consegue fazer a busca da lixeira, busca da palavra, independente do conteúdo. Depende do formato, pode ser qualquer tipo de arquivo, Fabiano, qualquer tipo de arquivo que tiver no Drive, ele vai trazer o conteúdo. E aqui a gente tem essa parte de filtro de pesquisa que a gente consegue pesquisar com mais refinamento. Tanto como para qualquer arquivo, né, principalmente da plataforma Google. Caso não seja, deixa qualquer valor e procura com o nome da pessoa contendo qualquer palavra. Ok? Também eu posso pesquisar no meu Drive ou em mais locais, tá? Então, você pode refinar a pesquisa numa pasta determinada também. Você consegue fazer essa pesquisa. Então, você quer localizar um documento que você não encontra no Drive, você consegue pesquisar e encontrar da barra de pesquisa. Então, você vai ter essa barra de pesquisa disponível para vocês. Você pode usar ela para fazer um refinamento de uma pesquisa. Documentos importantes ou sugeridos abertos recentemente já aparece aqui na sugestão. Mas eu não gosto dessa parte. Eu posso tirar essa configuração de documentos sugeridos? Pode. Já a gente vai falar onde fazer essa forma. E aqui fica o meu Drive, que são os documentos seu particulares, que aqui você pode montar sua pasta, você pode criar subpastas aqui dentro. Então, você pode criar aqui, eu vou criar uma pasta para vocês verem. O meu Drive é o Drive pessoal, que seria o Drive de rede de vocês, do seu usuário. Então, aqui eu vou pôr aqui, colaboração, são TRT24. E vou criar a pastinha aqui dentro. Apareceu ela aqui. Você pode, aqui na parte de pesquisa, na parte direita da tela, organizar por da última modificação do arquivo. Nome da pessoa você consegue filtrar, já é pré-definido, então você pode fazer a forma de pesquisa da forma dessa parte de organizar na sua pasta. Então, principalmente por data de modificação, que é normal o pessoal fazer isso dentro da plataforma Windows, ou se tiver dificuldade, barra de busca lá em cima. Aqui é um arquivo, a pasta que eu criei agora, então ele mostra lá para a gente, criado recentemente, a última modificação que a gente chama, e vai abrir a pastinha. Aqui dentro eu posso clicar, puxar e arrastar qualquer tipo de documento, tá? Então, eu vou pegar um documento no meu desktop e vou colocar lá. Clica, puxa e arrasta, ele já traz aqui para fazer o processo de upload. Já vai aparecer aqui. Aqui é um log, e aqui aparece um arquivo log, que aqui dentro vai estar o documento para eu poder utilizar. Ou também eu posso pegar
Deixa eu pegar um arquivo plataforma Office. Ó. Esse é um documento Office. Tá? Um exercício de inglês. Eu consigo clicar, puxar e arrastar para dentro do meu computador, no meu Drive. Simples e fácil, direto. Como é que eu sei que ele está aqui na plataforma do Google? Aqui na parte inferior, ele aparece o pop-up do upload feito. E com Vzinho que foi concluído. E aqui dentro, por exemplo, qualquer tipo de arquivo Office eu consigo abrir no Google? Consegue. Vou mostrar esse exemplo aqui do Word. Vou mandar abrir ele. Ele vai carregar para a gente. Deve ter dado algum errinho no documento. Está com alguma proteçãozinha esse documento. Deixa eu achar um outro aqui. Mas aqui você pode trazer um arquivo Office e automaticamente ele abre. Tá? Deixa eu só pegar um outro aqui. Acho que deve estar com algum problema esse aqui. Deixa eu pegar um outro arquivinho que a gente consegue abrir do Office. Mas, literalmente, você consegue. Pode ser que esse arquivo esteja sofrido alguma corrupção e ele não consegue abrir. Deixa eu ver se a gente abre isso aqui. Se o arquivo estiver corrompido, o Google consegue abrir? É o que aconteceu com esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui deve estar com algum problema de corrompido. Hoje estou com sorte. Mas você consegue abrir esses documentos. Tá? Esse aqui. Esse aqui abre. Então vamos abrir ele aqui. Olha lá, ele carregou, né, um modelo que a gente fez aqui de certificado. Ó, plataforma Office. Não cliquei em nada, não converteu nada, não fez nenhuma modificação. Então aqui o que acontece? Você consegue abrir um arquivo Office, consigo compartilhar, trabalhar em conjunto com esse arquivo Office com várias pessoas e ele vai guardando as informações aqui dentro. Então aqui vem aqui toda essa parte de documentação do Office, da parte do Office, eu consigo carregar o documento aqui dentro. Esse aqui é um arquivo Google do Office, Microsoft, né, um Word, eu consigo abrir. OpenOffice, eu consigo abrir? Você consegue pré-visualizar. Você consegue pegar um documento, abrir ele dentro, ou para melhorar a visualização, eu quero abrir no modelo Google. Como é que eu faço? Você vem aqui no documento e faz a conversão dele como documentos Google. O que ele vai fazer? Vai fazer a conversão desse documento da plataforma Word, na Microsoft, para o Google, para a plataforma Google. Ele aqui fez a conversão, está terminando a conversão e já aparece todos os outros conteúdos que estão dentro lá. Perfeitinho. Do jeito que estava aqui no Office, está aqui no Google Docs. Ele fez toda a transição ao modelinho de certificado, aqui já está no formato plataforma Google. Qual é a diferença aqui? Ó? Quando é o documento do Office, ele abre aqui, mostra a extensão do arquivo. Quando não tem, é o arquivo aqui nativo da plataforma Google. Então, vocês notem que não teve nenhuma modificação da tela, ficou perfeitinho do jeito que estava na plataforma Office, tanto como no Google Docs, e conseguiu transcrever perfeitamente. Planilhas, mesma coisa? Mesma coisa. A gente consegue pegar um arquivo de planilhas do Google, planilhas do Excel, consigo trazer para o ambiente Google? Consegue. Qual é a diferença do único ponto que ele não traz do Excel para o Google? É o quê? Macros e tabelas dinâmicas. E scripts VBA, né? Que aí o pessoal, isso ainda infelizmente não é possível trazer. Mas o Google tem isso dentro da plataforma que já a gente vai falar deles, tá? Então aqui nessa parte,
Eu vou pegar mais um arquivo aqui, vamos abrir aqui antes de eu passar para vocês, mostrar para vocês, eu estou validando uma planilha, um documento para vocês não terem surpresas. Só pegar aqui. Cifrado, está corrompido. É que teve alguns arquivos que eu tive problema com corrupção de arquivos e não conseguiu. Mas, mesma coisa, ele vai fazer o mesmo sentido, né, de um arquivo Office, você trazer para cá e você consegue visualizar. Então, eu posso compartilhar um documento Office para um colega meu? Pode. Basta, como é que eu faço o compartilhamento desse documento? Aqui dentro do documento, eu clico com o botão lá direito e tem o botão compartilhar. Aqui eu posso compartilhar esse documento com várias pessoas. Então, por exemplo, eu posso aqui, o proprietário do documento é a sua conta, aqui no caso a conta treinamento, mas aí seria seu usuário. E aqui em cima eu vou pôr quem que eu quero que tenha o acesso a esse documento, ou essa pasta. Então, eu posso também fazer dessa forma. Vou convidar vou convidar essa conta, que é o Fabiano, uma outra conta que eu tenho. Posso mandar um e-mail para ele falando, olha, eu estou convidando você para trabalhar colaborativamente num documento. Você pode fazer dessa regrinha, essa forma. E enviar para a pessoa. E aqui você vai ter a modo de edição de como você quer que a pessoa trabalhe com você no documento. Modo leitura, modo comentário, que é comentarista, ele comenta os trechos e põe as mensagens no seu documento para você sugerir. São sugestões de mudança. Ou modo de editor, que ele vai trabalhar colaborativamente com você. Então, você tem essas 3 permissões que você pode fazer. Leitura, comentarista ou editor. Editor, ele tem acesso para trabalhar em conjunto com você. Feito isso, eu consigo compartilhar? Consegue. Clicou em botão enviar, você compartilha esse documento com ele, com o seu colega. E aqui embaixo, eu vou mostrar que está bem baixinho, vou dividir minha tela em 2 para vocês verem como funciona. Então, aqui embaixo é uma conta, ele está carregando, e aqui embaixo é outra. Aqui é a conta treinamento e aqui é a conta Fabiano. E lá, recebi a notificação do documento que era para ser compartilhado comigo. Preciso ir lá no Google Drive? Não. Só clicar no documento, ele já carrega automaticamente para você abrir ele e trabalhar colaborativamente. Aqui vai estar aqui o documento que eu compartilhei. E como eu sei que a pessoa está trabalhando comigo no documento? Ele aparece o rostinho ou o íconezinho aqui com a pessoa da conta ativa. Então, por exemplo, aqui a conta treinamento embaixo, que está na conta do Fabiano, e aqui na conta treinamento está a conta do Fabiano em si. E aí você vai ver na edição do documento, ó, ele fica com a mensagenzinha lá, com a barrazinha em rosinha, mostrando para vocês quem está escrevendo o documento. Então, vou descer aqui para baixo. E aí a gente consegue trabalhar dentro do documento. E aí a gente consegue escrever no documento. Então, por exemplo, aqui. Embaixo está uma conta. Olha lá, aparece ó, o azulzinho. O rosinha aqui, coincidentemente, ele apareceu os dois com a mesma cor. Normalmente ele muda de cor. Um é azul, o outro é rosa, e fica de acordo. Mas aqui, com várias pessoas trabalhando em conjunto, você consegue trabalhar, por exemplo, um contrato, que você uma dica de projeto, uma dica de funcionalidade que é importante para vocês usarem no dia a dia, por exemplo, um contrato. Como funciona um contrato, Fabiano, trabalhando dessa forma colaborativa? Tem uma dica muito importante, agora eu vou deixar minha outra conta lá, que é histórico de versões. Então, em qualquer documento, planilhas, prestação de contas que trabalha com planilhas,
apresentação para o presidente, apresentação para o seu gestor imediato, que você quer fazer uma apresentação do diagrama da sua solução, do seu departamento. Você pode usar a plataforma para fazer dessa forma. Trabalhar de forma colaborativa, né? Você trabalhar o documento de forma colaborativa com as pessoas para melhorar, né, para melhorar a atividade do dia a dia. Então, vocês trabalham compartilhando documento, você trabalha trabalhando na forma de colaboração, então vocês têm essa parte de trabalhar colaborativamente e as pessoas editarem o documento e a gente saber como fazer, o que foi feito nesse documento. No Google, você tem uma ferramenta chamada histórico de versões. Por que eu falei tudo isso? Porque aqui, dentro do histórico de versões, eu tenho essa parte de ver o que foi documentado, o que foi editado, o que foi alterado dentro do meu Google Docs. Independente de qual versão que é. Se é a plataforma Office, se é a plataforma do Google, nós temos esse histórico de versões para vocês acompanharem o que foi modificado. Isso que é a parte interessante da ferramenta do Google. Que você consegue trabalhar esse documento em forma proativa, onde você trabalha em conjunto com diversas pessoas. Então, assim, uma vantagem de diminuir a distância entre as unidades é você trabalha de forma colaborativa. E eu posso pôr esse documento dentro do e-mail? Pode. Aqui dentro, você consegue colocar, aqui na hora da escrita do e-mail, você vem aqui, ó, inserir arquivos do Google Drive. Então, você vai lá na sua pastinha, procura o seu documento aqui, você pode usar a busca aqui, vou pôr lá, modelo. Ele já vai trazer aqui, ó, todos os modelos que eu tenho. Eu venho aqui, insiro e mando para a pessoa. Eu estou mandando um arquivo ou um link de acesso? Um link de acesso. Economiza-se, se trabalha-se mais colaborativamente com as pessoas, usando a plataforma do Google. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui uma outra conta que vai fazer essa forma colaborativa. Então, você consegue fazer essa parte de enviar o documento, a pessoa consegue abrir lá na outra ponta, edita o documento, se for dentro do ambiente do mundo, tribunais do trabalho, vocês vão conseguir trabalhar bem. Então, tanto como o TRT-24, tanto como outros TRTs, vocês vão conseguir trabalhar de forma colaborativa. É muito interessante essa parte. Então, nessa parte, você consegue trabalhar colaborativamente com os colegas. Então, em vez de mandar diversos anexos, manda um documento. E aqui você tem todas as edições, você é o autor do documento, perfeito. E vai estar aqui todas as alterações. Ah, mas eu quero voltar uma alteração, eu posso restaurar minha versão original e deixar o resto lá? Pode. Não gostei de nada que ninguém fez. Você pode vir para a versão original e restaurar ela. E aí você restaura ele para a versão anterior. Volta para a versão original que estava. Posso descompartilhar? Pode. Ah, não gostei de nenhuma das... Ou fiz o trabalho com as pessoas, terminei meu trabalho, peguei a versão lá, peguei os diálogos deles, e aqui eu vou deixar a versão original editada, modificada da minha forma. E aqui você vem e remove o acesso. Simples assim. Removeu o acesso, a pessoa perde o acesso, já some lá o compartilhamento. Ó. A sessão expirou, perdi o acesso. Não consigo abrir mais esse documento. Ele demora um pouquinho, mas ele perde o acesso do documento. Então, quer dizer que as pessoas possam ter, né, que as pessoas possam trabalhar de forma colaborativa e receberem essas informações de forma colaborativa e trabalharem, editarem dentro de um documento. Esse é um dos exemplos.
Posso trabalhar com planilha? Posso trabalhar com apresentação dessa forma? Pode. Posso também no arquivo Office, PowerPoint ou Excel, dentro da plataforma do Google? Pode. No Google você consegue fazer essa função. Ok? Então, aqui dentro você vai poder trabalhar dessa forma. Uma dica importante que eu vou orientar vocês. Na plataforma do Google tem um ícone de configurações. Ih, lá vem. Configurações. Qual é a boa prática? Aqui em configurações, eu vou somente orientar vocês a habilitar esse recurso do offline. Ele é disponível na plataforma do Chrome. Em caso de oscilação de energia ou problemas de conectividade, o offline assume igual no Gmail. Quando você habilita o Gmail offline aqui dentro da nossa configuração, o que acontece? A caixa continua rodando, continua trabalhando, você continua trabalhando dentro dele. No Drive, a mesma coisa. Então, você habilitou esse recurso do modo offline, você já deixa pronto, deixa rodando. Em caso de indisponibilidade, os principais documentos ficam visíveis para você, você consegue abrir eles, editar e na volta da internet ele volta lá para você dentro do mundo do Google Drive. Tá? Essa é a parte principal que a gente mostra para vocês, que vocês podem fazer. Outros recursos, vocês, por exemplo, lembra que eu falei lá do Drive Arquivos Sugeridos? Aqui também você vem e somente clica, né? Quais sugestões de arquivos, se eu quero que aqueles arquivos, por exemplo, eu estava falando lá desse recurso aqui, de sugestão de arquivos. Desabilitado. Deixa eu só fazer um refresh aqui. Aqui mostra lá que é os arquivos sugeridos. Ah, eu não gosto de mostrar isso aqui. Fica muito horrível no meu Google Drive. Aqui em configurações, você pode vir aqui e desabilitar eles. E aí, o que acontece? Se eu atualizar minha página, só vai ter a pastinhas lá do meu Google Drive. Tá? Então, uma dica de uso que vocês podem utilizar é o arquivo sugeridos. E aqui você vai saber o tamanho, qual é o tamanho de armazenamento que você tem. Alguns tribunais limitaram o tamanho da caixa do servidor de acordo com o tamanho. Alguns estão com 400 GB, 200 GB, de acordo com a política, para não também usar todo o armazenamento da conta. Alguns tribunais criaram regras e políticas para isso. Aqui, uma dica muito importante. Na configuração, se você quer que todos os arquivos passem para a plataforma Google, desabilita essa função também, tá? Deixar sempre desabilitado para quê? Para ele trazer os arquivos da plataforma original, em vez de converter para a plataforma do Google. Só basta clicar nessas funções que vocês já ficam visíveis, é a função básica de configuração do Google Drive. Ok? Agora a gente vai... Sim. Desculpa, interromper, Lia. Eu perdi aquela parte do começo da configuração. Eu estou tentando fazer aqui no meu. Você poderia só... Como que eu entro na configuração? É aqui em engrenagem, configurações. Engrenagem, tá. E aqui você vem aqui e desabilita os arquivos sugeridos ou ativa o modo offline, só basta clicar aqui e desabilitar o converter uploads, ok? Tá. Eu desativo o converter, então, o upload para o normal, né? Para o normal tem... Tá. Mas aí o meu já está quadradinho em branco, não precisa clicar nele, então. Não, não precisa, então. Tá, falou. Tá Obrigada. bom? Nada. Tá. Aproveitando aqui, me perguntaram sobre uma sincronização do Windows para Mac. Pelo tribunal ainda não vai estar liberado. Alguns usuários, ou por política, vai ser somente a plataforma web, tá? Wagner perguntou aqui, só para responder a resposta do colega, já para antes de eu entrar na fase das ferramentas do Google, para falar algumas coisas muito importantes que tem lá dentro que ganham vantagens para usar a plataforma do Google. Respondendo a resposta do Wagner, configuração, não vai ter essa configuração local para máquina, somente interface web. Perguntaram aqui falando que o offline não está aqui. Todas as contas aparecem essa configuração. Engrenagem, configurações, está aqui, ó, offline. Se tiver o meu também não aparece. Não está aparecendo? Ok. Eu vou conversar com o pessoal aqui de TI no treinamento. Mas provavelmente aparece logo em seguida para vocês, tá bom? Então, voltando aqui... Ô, Fabiano, só uma...
Eu acredito que seja o seguinte, pergunto para ela se ela está utilizando o Chrome, porque no Firefox não aparece mesmo. Só vai aparecer na plataforma do Chrome. Exatamente, essa é a Então observação que eu passei para vocês, que é exato, somente o Chrome. Pode ser isso, pode ser por causa disso que não esteja aparecendo lá para ela. Exatamente. Tá, pessoal? Então, pode ser que o Chrome, pode ser que esteja em um outro navegador. Ele é somente para o Chrome, não para o Mozilla ou outro navegador, tá, senhores? Então, nesse caso, muita atenção nisso. Usem sempre a plataforma do Google Chrome, o navegador do Chrome. Só verifiquem se está no Chrome. Se não tiver, passo a recomendar o uso do Chrome, ok? Vamos lá, voltando aqui na parte do Drive, então a gente vamos falar um pouquinho dos recursos da família do Google. No Google a gente tem, dentro do Google Drive a gente tem o documentos do Google, planilhas, apresentações e formulários. Mais recursos a gente tem? Tem. Vocês vão ter os desenhos do Google, vocês podem usar o Jamboard, que é um quadro branco integrando com o Google Meet. Ele cria um quadro branco, tá? Para você utilizar também o Jamboard. Eu vou abrir para vocês aqui, deixa eu ativar uma configuração, deve estar na minha conta. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar um documento dentro da plataforma. Então, como é que eu faço? Novo, documentos do Google, ele vai carregar um arquivo. Vai abrir aqui o Google Docs, né? Ou Google Planilhas, a gente vai abrir um por um para vocês verem as funcionalidades. Vamos começar com o Google Docs. O Google Documentos, ele tem a mesma característica de editor de texto, igual que a gente estava mostrando lá, e é uma característica de plataformas em nuvem. O nome do arquivo qual que é? Esse que está escrito aqui? Não, é esse aqui. Seu nome do arquivo é esse palavrão aqui, esse linkzinho. Nas plataformas em nuvem, a Google transforma até aquele documento do Google, até aquele documento do Word. Ele, no mundo de computador, ele tem o nome dele, e quando ele passa para cá, ele vira um nome específico. Para voltar, mesma coisa, ele vai transformar esse código aqui com o nome de documento, ok? E aqui é o que a gente chama de nome de rótulo, então, para nomear. Então, aqui, por exemplo, aqui eu vou pôr e aqui eu vou pôr um nome para o meu documento. É padrão a gente usar, né? É padrão a gente utilizar a ferramenta, é padrão a gente colocar no nome? Sim, porque sempre vai, quando você criar um documento aqui na plataforma do Google, fica documento novo documento. Então a gente sempre orienta as pessoas, quando criar um documento, vir aqui, clicar em cima do mouse, em cima do documento sem título e pôr um nome, ok? E aqui dentro, as mesmas características, vocês conseguem abrir o documento, fazer o download. Ah, quero fazer o download desse documento. Como é que eu faço? Tanto como para lá, tanto como Word. Você consegue baixar esse documento nas principais ferramentas, Word, OpenOffice, PDF, TXT, ou HTML, ou EPUB, você consegue fazer a conversão. Eu posso mandar esse documento por e-mail? Pode. Clica aqui e você vai mandar esse documento por e-mail como um link de acesso. A pessoa consegue acessar. Bom? Então, aqui nesse caso, eu posso fazer um download, eu posso fazer compartilhar o documento, eu posso criar uma cópia, fazer uma cópia desse documento, que é criar uma cópia, tá? Eu posso mover ele para uma outra pasta e posso deletar ele para a lixeira. Deletou para a lixeira, aquela regra que eu falei no início, de 30 dias, que depois ele vai ser excluído automaticamente. Mas aqui eu posso escrever um documento, tem as mesmas características do Office, ó, forma de título, fonte,
tamanho, negrito, itálico, inserir imagem, link da internet, alinhar ou sem fazer os alinhamentos necessários, pontualização, toda essa inserir tabulação você consegue aumentar ou diminuir recuo, você consegue fazer aqui dentro, tá? Isso é padrão de um editor de texto, como da plataforma, e aqui tem alguns recursos extras. Eu posso inserir uma tabela? Pode criar uma tabelinha dentro do meu documento? Pode. Posso inserir um desenho, posso inserir um modo suspenso, ícones inteligentes, são recursos novos que a Google colocou, equações também eu consigo pôr, número de página, cabeçalho, rodapé, marca d'água, você pode pôr quebra de página, que antigamente não tinha, colocaram recentemente. Também na parte de formatação, a mesma coisa, você consegue fazer citações, por citações de trecho de palavras, traduzir um documento em inglês para português, você pode fazer aqui dentro, ele cria, faz essa mudança. E um recurso muito interessante que eu gosto de falar para todos os nossos clientes, que é digitação por voz. Como funciona a digitação por voz? Eu dito o documento sem precisar escrever, digitar o documento. Somente com o poder do microfone eu consigo ditar o documento e expressar toda a opinião ou parecer técnico através do recurso de voz. De forma pausada, eu vou escrevendo, corrigindo, vou ditando o documento de forma que eu não precise digitar. Somente com o recurso de voz eu consigo fazer a transcrição do meu áudio para o documento. Para desativar, só clicar no botãozinho ali, ele fica com o botãozinho vermelho em ativo quando você está fazendo o ditado. E quando você terminar o documento, você desabilita o recurso de voz para não ficar falando lá, você fica falando e vai escrevendo o documento. É um recurso muito interessante que o Google tem, né, que muitos clientes acabam utilizando, logo veem se é interessante você fazer isso. Muitos clientes acabam usando, principalmente parte judiciária, porque tem que fazer parecer técnico. E está na cabeça. Tá? Como é que eu faço para transcrever? Então, você pode ir fazendo ditado, começa a falar. Agora, no mundo do home office, que você consegue trabalhar em casa, às vezes você consegue fazer um parecer técnico ditando o documento, ou usando o microfone. Ajuda muito no dia a dia. Então, você tendo o mínimo de ruído possível, você consegue pegar a captura de voz e fazer dessa forma de ditado. Tudo que a gente faz, ele guarda aqui Fabiano, desculpa interromper aqui. Eu perdi onde foi que você iniciou aí para a gravação. Eu fui ver uma portaria aqui, acabei... ferramentas? No recurso de ferramentas, tem uma ferramenta chamada digitação por voz. Ok, Júnior? Ok, obrigado. Viu? Nada. Então, aqui você vai ter essa parte, e aqui você vai ter essa parte aqui de fazer edição de documentos, que a gente estava comentando. Aqui dentro você consegue, da mesma forma que eu mostrei lá agora há pouco, você consegue voltar para uma versão original. Essa versão antiga, a versão que você sobrepõe, ela fica guardada como histórico dentro do Google Docs. Posso voltar ele para a versão anterior, você fazer, desfazer quantas vezes você achar interessante. Você pode usar o recurso de ver o histórico e restaurar as versões. Você pode fazer isso. Pode nomear uma versão, então você pode fazer aqui a versão teste. Fala a versão final, né? Então você pode pegar aqui, pôr o nomeamento para ela e falar que essa versão é a versão final. Aqui nos 3 tracinhos mais opções, você tem aqui fazer o nomeamento da versão. Tá? E aqui você trabalha com essa parte, versão nomeada ou todas as versões, ok? Voltando aqui na parte do Google Documentos, né? Então a gente tem aqui, você consegue fazer, consegue restaurar. Posso compartilhar com meu colega? Pode. Botãozinho compartilhar aqui, você pode inserir a pessoa e fazer compartilhar o acesso. Posso pôr esse documento numa apresentação via Google Meet? Pode.
aqui que você vai fazer essa forma. Posso pôr as pessoas que estão trabalhando nesse documento, eles podem sugerir edições, que a gente chama de inserir comentários. Tá? Vocês podem inserir um comentário aqui dentro, e aí vocês põem comentário 1. Se ele tivesse compartilhado, eu posso pôr aqui adicionar pessoas. Então, por exemplo, eu posso pôr uma arroba que se tivesse, pegar o Fabiano Projetos, eu vou mandar para ele. O que vai acontecer? Ele vai perguntar, quando você usar o arroba, você pode chamar uma pessoa do tribunal, um colega que queira editar esse documento com você ou queira comentar esse documento, você pode usar o recurso de comentário. E aí você põe o endereço da pessoa de e-mail e o acesso que ela vai ter. Acesso a comentários. E ele vai comentar e vai responder embaixo aqui com as informações. Ok, está tudo certo. Você pode fazer dessa forma. Tá? Os editores de documentos do Google eles são bem interativos dessa forma. E eu quero fazer, ele consegue fazer, ele vai receber lá dentro. Vou abrir aqui minha caixa de entrada. Um convite para comentar. Ou, se ele não aparecer aqui, você pode vir aqui no Google Drive, compartilhados comigo nessa tela de baixo. Desculpa diminuir a telinha para ficar melhor para vocês verem. Vou até aumentar um pouquinho para vocês verem aqui. Então, aqui vai ter lá em compartilhados comigo. O documento que eu criei. Aqui, ó. E aqui eu vou ter o acesso de quê? Edição? Não. Eu vou ter acesso de comentário. Vai aparecer aqui, ó. E aqui eu vou responder o comentário. E para ele aparece lá a resposta que eu coloquei. Então, você trabalha de forma colaborativa entre as duas pessoas nessa forma. Ele pode editar o documento se ele quiser adicionar um comentário, mas não pode editar e modificar o documento. Ok? No modo comentário, ele sugere comentários ou ajustes no documento, mas ele não tem acesso à edição. Perfeito? Agora nós vamos falar um pouquinho da outra nossa ferramenta que faz parte, está passando a parte de documentos, agora eu vou falar um pouquinho de planilhas. Mesma regrinha, planilha sem título, vamos pôr o nomezinho para ela. Eu consigo converter funções básicas como soma, dividir, multiplicar dentro do Excel para o Google? Sim. Tabela, PROC-V, PROC-H? Também. E traz para cá. Tá? Então aqui eu vou pôr um nomezinho. E aqui a gente vai pôr os valores. Então aqui eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umas 6 linhas, vou pôr aqui. E aqui eu vou pôr na coluna B, eu vou pôr aqui valores distintos. Consigo trabalhar da mesma forma que uma planilha da plataforma Office, só que aqui dentro da plataforma do Google. Consigo baixar? Consegue, da mesma forma. Vir lá, arquivo, fazer download, você salva no formato Microsoft Office ou outras versões. Tá bom? Compartilhar o documento, como eu já comentei, vocês conseguem fazer. Edição, mesmas regrinhas, criar linhas, dividir linhas, criar gráfico, tabela dinâmica. Tabela dinâmica eu não trago, mas eu consigo fazer aqui dentro da plataforma. Tá? A gente consegue fazer aqui dentro do Google Workspace, aqui dentro da parte do planilhas do Google, consigo fazer essa parte de tabela dinâmica aqui dentro. Mesma coisa para macro. Ah, eu quero gravar uma macro. Funciona, funciona.
pode criar macro e ela vai fazendo a macro automática aqui dentro. Ele só não infelizmente, ele não traz. Então, quando você traz uma planilha de macro vindo da plataforma Office, você vai ter que fazer a macro aqui dentro do Google Planilhas, ok? Conversões, dados. Eu consigo fazer filtragem, eu consigo fazer validação dos dados, dividir texto em coluna, criar um filtro, criar filtro por cor, categoria, eu também consigo fazer aqui dentro, funções personalizadas, funções nomeadas, eu também consigo. Um recurso que você pode inserir, que é a linha do tempo que a Google desenvolveu e fez para essa plataforma, para você fazer uma timeline de uma planilha, tá? Todas as edições, a mesma coisa que eu falei no Google Docs. Aqui também tem o histórico de versões que você consegue fazer, tá? Você também tem a parte de edição. Opa, voltei demais. Você pode compartilhar com o colega e cada um trabalhar numa planilha. Uma coisa importante, eu posso proteger minha planilha? Pode. Aqui. Congelar. Eu consigo. Deixa eu ver, acho que em arquivo. Aqui, ó. Proteger planilhas e páginas de intervalos. Eu consigo fazer isso? Consegue. Da mesma forma que você faz no Excel, você faz aqui no Google Planilhas também. Funções. Mesma coisa? Mesma coisa. Você põe aqui igual, proc, v. Deixa eu pular mais uma coluna, só para ter um espaço. Igual, uma proc, v eu consigo fazer? Pô, consegue. Que a gente vai pôr o valor da linha D, ponto e vírgula, 1 igual a false. E aqui vou pôr os meus valores numa linha, né, que eu tenho, e aqui eu vou fazer. Se eu pôsse aqui uma outra função zero, apareceria, ou vamos pôr aqui a versão 6. Porque não foi encontrado. Tá? Então, aqui você pode chamar proc-v, proc-h, tabela de funções. Caso vocês tenham dúvidas, aqui no menu ajuda a gente tem a lista de funções. E aqui mostra para vocês quais são as funções que estão disponíveis, mas todas elas você consegue. Aqui você consegue trabalhar dentro da parte de funções e trabalhar dentro dela. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem usar aqui a menu ajuda, a lista de funções que ele mostra para vocês. Já comentei fazer o download, enviar a planilha por e-mail, você consegue. Também você consegue uma coisa, você consegue também pôr uma estrela no documento. Eu esqueci de falar no Google Docs, o recurso de estrela para que é? Para você destacar esse documento. É um documento que eu uso todo dia. Um exemplo, todo dia eu uso essa planilha de apresentação. Marco uma estrelinha e aqui no Google Docs, no Google Drive, você tem esse ícone com estrela para você pegar os documentos que são importantes. Então, o que a gente fez lá, deixa eu só ver se carregou. Demora um pouquinho, mas ele carrega aqui, vai aparecer aqui também. Planilha de apresentação, tá aqui, ó. Ordenado por nome, e aqui vai estar, ó, planilha que a gente marcou a estrelinha. Então, você categoriza documentos importantes com uma estrela para você trabalhar com esses documentos que você trabalha no dia a dia. Então, qualquer documento que eu tiver no Google Drive, eu posso pôr uma estrela? Pode. São documentos que eu trabalho no meu dia a dia. Todo dia eu tenho que preencher essa planilha. Ou um documento. Preciso criar um documento. Você consegue fazer dessa forma. Ok? E aqui vocês conseguem trabalhar dessa forma.
Vocês conseguem trabalhar dessa forma no documento, vocês podem categorizar, podem fazer planilhas, podem criar várias janelas, várias guias. De trás para cá, vocês conseguem trabalhar em uma, duas guias, 2 páginas separadas, cada um está numa página. Trabalhar de forma colaborativa, basta você compartilhar o documento. Comentários, da mesma forma, você pode pôr, inserir, adicionar comentários também dentro do planilhas do Google. Então, você consegue trabalhar dessa forma. Então, você consegue trabalhar dentro do recurso de apresentações, dentro desse método, ok? Então, aqui é muito simples, você pode inserir foto, imagem, recentemente você consegue trabalhar. E dentro dos recursos aqui, então, vocês conseguem fazer diversas formas. Então, vocês podem trabalhar no Google Planilhas de uma forma bem tranquila. Se você trabalhar no Excel, vir para o Google Planilhas, não muda muita coisa, só vai para uma interface web que depende da conectividade ou depende da velocidade da internet, e demora um pouquinho. Ok? Passado planilhas, vamos falar um pouquinho do Google Apresentações. O Google Apresentações, você pode criar slides dentro dele, pegar modelos pré-prontos que você consegue utilizar. Então, aqui dentro você pode criar modelos prontos, criar a configuração. Então, você pode trabalhar aqui, criar modelos de planilhas de apresentações. E aí você pode também, da mesma forma, trazer um compartilhado, fazer o download para um PowerPoint e trazer um slide para cá. Você pode copiar um slide de um PowerPoint, de apresentações para o outro. Não esqueçam sempre de pôr o nome da apresentação. E aqui você vai trabalhar da mesma forminha que você trabalhava no PowerPoint. Posso inserir? Pode. Imagem, áudio, vídeo, link do YouTube com vídeo, desde que esteja permitido o YouTube, ou um link de vídeo que você tenha no seu Google Drive, quer colocar? Não tem problema. Áudio, mesma coisa. Tabela, gráfico, você pode montar um diagrama aqui dentro, um workflow. Você consegue montar dentro de uma apresentação, duplicar, pular o slide, por exemplo, você criou várias páginas de slide, né? Então você pode inserir aqui vários slides aqui dentro. Eu posso pular o slide? Botão lá direito, pulo o slide. Durante a apresentação ele muda a tela. Para apresentar, basta clicar aqui, ele aumenta a tela, vai para a tela cheia, fica visível a tela de apresentação em branco. Você também tem a parte de ortografia, de correção. Você também tem alguns recursos aqui de organização, de organizar, distribuir, alterar, excluir. E também você tem a parte de digitação por voz. Tá? Aqui você vai ter do mesmo jeito do Google Docs, a gente também tem aqui. E aqui a gente vai falar um pouquinho dele. Da mesma forma que usamos no Google Docs, nós podemos usar aqui no Google Apresentações como dicas ou orientações explicações do slide que estamos apresentando. No caso, nós vamos explicar o que foi apresentado dentro do slide. Quer dizer que, quando eu fizer uma apresentação, eu consigo fazer uma nota aqui embaixo de rodapé, explicando o slide. Então, às vezes, o slide foi feito a 4 mãos. Cada um explica o que foi falado. Ó, aqui eu montei esse slide para falar um pouquinho de como a estrutura organizacional do tribunal. Aqui nesse slide, a gente mostrou os indicadores qualitativos do ano de 2022.
Aqui nesse slide foi montado um slide de apresentação de dados de estatística de atendimento realizados em 2022 do tribunal. Cada um pode montar seu slide desde forma compartilhada e aqui no Notas explica o que foi feito. Para o apresentador, na hora que for uma pessoa totalmente diferente, ter essa parte de notas no rodapé, se preparar e apresentar. Dessa forma, vocês conseguem trabalhar de forma colaborativa e trabalhar também a pessoa, um apresentador fica com uma segurança maior com essa parte de notas do orador, que você pode colocar as informações do slide que está sendo apresentado e ele se prepara e explica como funciona essa apresentação. Ok? Alterações de evento, mesma coisa. Históricos de versões, ele tem aqui, você pode trabalhar a versão A, versão B, versão C, versão D, independente da versão, tá? Você tem essas versões aqui, mais antiga, mais nova, você consegue fazer, ok? E aqui você consegue também voltar uma versão anterior, como a gente falou do histórico de versões. Comentários também vocês podem aplicar. E também, né, vocês podem inserir outras formas aqui, extensões, criar complementos. Caso vocês queiram, né, orientação, vocês podem usar o recurso de ajuda. Verificação ortográfica também vocês podem utilizar dentro do Google Apresentações, ok? Vamos passar agora para o penúltimo tópico. Formulários Google. O Formulários Google ele trabalha de uma forma casada com Google Planilhas. Como assim? Você pode montar um formulário de perguntas e respostas e onde você armazena essas perguntas e respostas. Observação. Nunca esqueçam de colocar aqui e respostas. E aqui você vai pôr aqui o nome, né? Aqui você monta seu formulário, está aberto para todos os usuários criarem formulários. E aqui você monta qual tipo de formulário. Então, pergunta 1. Informe seu nome. Aqui não tem, infelizmente, aqui não tem a parte de ditado, tá, pessoal? Aqui a gente vai usar a mesma parte de... Opa, perdão. Nossa, sua escolha. E aqui você põe aqui, ó, opção 1, opção 2. Se você quiser pôr outro, você tem vários recursos aqui que você pode pôr. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, lista suspensa, upload de arquivo. Uma coisa muito importante para explicar. O Google Drive te permite fazer isso? Permite. Mas ele precisa estar compartilhado de forma pública, forma externa, ou para uso somente interno do tribunal para poder ter esse upload de arquivos. E aí, o que funciona aqui? Na hora que eu habilito aqui, ó, você pode adicionar um arquivo. O que ele vai fazer? Vincula dentro do seu Google Drive a resposta com o anexo do documento. Então, quem é o proprietário do documento vai ter esse arquivo anexado, ou o Drive compartilhado anexado. Tá? Aqui você põe o tamanho de limite de armazenamento do anexo, né? Então, qual o tamanho, quantos anexos ele pode pôr? 5, 10. Qual o tamanho de máximo de arquivo ele pode pôr? E aí ele vai pôr aonde? Vai guardar no Google Drive. Aqui ele escolhe. E aqui no documentos, né, aqui dentro da pergunta, você também pode definir que campo que é obrigatório para a resposta. Basta você clicar nessa função obrigatória, habilita esse recurso. E aqui você vai montando as perguntas, vai montando todo o calendário de informações que você quer aplicar. E aqui em respostas, lembra que eu falei? Fiz o formulário, eu quero pegar as respostas para criar dados estatísticos. Você faz essa criação de uma planilha. Na hora que você está elaborando um formulário, você cria a planilha para você pegar os dados, a data, a hora, o endereço de e-mail, se for preciso, da pessoa que preencheu o formulário, para você criar dados estatísticos.
Posso deixar obrigatório e-mail? Não. Pode somente data e hora e a resposta que foi feita, tá bom? Então, você consegue aqui definir essa parte, onde eu defino essa parte de configuração de data e hora e e-mail, aqui em configurações. Aqui em configurações, você pode usar a parte de respostas, coletar dados de e-mail. Caso você não queira coletar dados, só desabilitar. O padrão vem para deixar habilitado. Tá? Então, você vem aqui e desabilita. Caso você queira a resposta, e caso você queira enviar a cópia da resposta, você pode também. O padrão vem desativado. Aqui você pode permitir que a pessoa reedite a resposta, tá? Caso ele precise. Tá? Você também pode restringir, né, ou exigir que a pessoa faça login de acesso, tá? Para acessar o documento, acessar o formulário. Você pode deixar habilitado. Ou também limitar, é uma pergunta assim, valendo um prêmio, quero uma resposta, o primeiro que responder formulário ganha um prêmio. Você pode limitar a resposta. Na hora que a pessoa enviar, já foi respondido. Você pode fazer dessa forma. Aqui embaixo, aqui a parte de respostas, aqui você pode aplicar a parte de apresentação, que é a evolução que o formulário você está fazendo com que a pessoa responda esse formulário. Aqui você mostra o progresso, a evolução do formulário, como ele está sendo respondido, qual a porcentagem desse progresso dentro do recurso de formulários. Então, você pode usar essa parte aqui, barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Então, quando você está fazendo uma pesquisa, uma avaliação, você pode embaralhar a pergunta para as pessoas não responderem. O formulário lá é um padrão lá. Você segue um padrão de pergunta e resposta lá que todo mundo responde. Você pode embaralhar as ordens para complicar a resposta das pessoas, para eles não seguirem, pergunta 1 é X, pergunta aí. Isso se usa muito no universo educacional, mas aqui você pode fazer também, tá bom? Mostrar o link quando enviar uma outra resposta. Mensagem de confirmação, caso você queira, obrigado por participar da minha pesquisa. Você pode editar a mensagem de confirmação. Que você põe a mensagem, sua resposta foi registrada. Você também pode deixar configurações padrão para os seus formulários, deixar sempre coletar e-mail ou não, ou tornar todas as perguntas como padrão, tá? Isso no seu formulário. Feito tudo, fez o meu formulário, tá bonitinho, posso vir aqui no menu visualizar. Ele vai ver o formulário como vai ficar para as pessoas trabalharem ou responderem. E aí aqui vai estar integrado a parte de planilhas com perguntas e respostas, ok? E aqui você pode também, personalizar seu formulário. Então aqui a gente tem esse tema aqui cinza. Posso pôr em uma fonte diferente? Pode. Aqui, você pode alterar a imagem. Pode pôr uma cor azul, caso você queira, ou pôr um tema de fundo, pôr uma outra fonte no seu documento, você pode. Você pode pôr um cabeçalho no seu formulário, pegar um pré-pronto aqui. Põe um cabeçalhozinho dentro desse formulário. E aí no modo de visualização você vê como ele vai ficar. Então aqui você consegue ver essa parte de perguntas e respostas, como ele vai ficar o fundo de tela, como ele vai ficar mais visual aqui através do botão visualizar. Feito isso, meu formulário está pronto. Você pode enviar esse formulário para as pessoas por e-mail, usando aqui, ou você pode pegar, gerar esse link. Aqui, gerar um link para ser preenchido automaticamente. O Google já cria o link. Para você fazer essa pergunta. Então, ou você pode copiar o atalho, né, como a gente chama de fazer a parte do atalho. Você consegue pegar esse Google Forms
e usar ele aqui por modo view, você pode pegar esse link e compartilhar com as pessoas para ir perguntando. Ou pegar mesmo aqui, ó. Usar o URL curta, que a gente chama, e já cria o link aqui dentro. Na hora que você enviar o formulário, em vez de enviar, você pode vir aqui, ó, enviar via link. Você pega e usa o link curto, ele vai usar o Google Forms e você pode usar ele para enviar para as pessoas. Dessa forma aqui, ele vai pedir o acesso a uma conta. Deixa eu abrir na conta aqui. Como ele está liberado para uso interno, ó, eu consigo enviar pergunta, resposta. Fabiano, opção. Minha resposta foi postada e vai estar aqui no meu Google Planilhas. Então, vamos abrir ele aqui. Aqui na parte de edição, vocês conseguem ver, né? Quem é o proprietário do documento consegue ver. Aqui você consegue ver o que foi respondido no Planilhas. Mandei lá para essa conta, ela respondeu, né? Ela respondeu e está aqui a resposta dela. E aí você consegue gerar o dado estatístico. No Google Forms, é possível fazer uma cópia do formulário? Basta você vir aqui nos 3 pontinhos e fazer uma cópia. Posso compartilhar meu formulário com outras pessoas para editar? Pode. Aqui adicionar colaboradores e você vai dando acesso para eles editarem e criarem outras perguntas em cima dele. Por exemplo, escola judicial quer fazer uma avaliação. Junta a equipe da escola judicial e vai compartilhando as pessoas ali e vai montando os questionários do formulário. Ok? Na parte do Google, né, nesse modo de colaboração, já estamos chegando ao fim, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a utilização dele? Eu sei que tem bastante coisa, né, de utilização, tem bastante detalhes que a gente vai pegando. Onde vai ficar disponível essas informações? Nesse local aqui. Nesse Eu não site. sei se foi respondido, eu já vi que foi perguntado, se pode compartilhar com um grupo de pessoas, com setor, não só com uma pessoa. É possível? Deixa eu ver aqui. No compartilhar comigo? Pode. Você pode pôr uma lista lá de pessoas e compartilhar. Por exemplo, se você tem uma conta de setor ou um grupo de setor, você pode pôr aqui dentro. Por exemplo, aqui eu vou pegar aqui, um grupo. Agenda é um grupo para a gente. Aí eu consigo fazer esse grupo ser compartilhado. Ou uma lista. Então, eu crio um grupo que é do setor. E aí eu vou compartilhar lá com o nome Exatamente. do grupo que eu fiz. E onde que cria esse grupo? Aí somente os administradores da ferramenta podem fazer isso. Ah, tá. Obrigada. Tá? Aí você pode... No caso de colegas, vocês podem usar aqui dentro, vocês podem inserir os endereços de e-mail das pessoas que usam a plataforma, tá? Em breve vocês terão um drive compartilhado, vai ajudar vocês nisso também, que aí junta mais os arquivos de setores dentro deles e vocês podem trabalhar de forma autônoma, ok? Eu vou pôr aqui no chat de vocês, para todos, o link daquele site de aprendizagem que eu estava mostrando, onde vocês podem pegar dúvidas importantes, tanto dos treinamentos anteriores que eu fiz de Gmail, de comunicação, que a gente falou do Meet, do chat, na outra semana, e hoje a gente falou da modo de colaboração, que é a ferramenta do Google Drive. Lá dentro tem dicas de vídeos curtos que vocês poderão acessar, vocês poderão abrir, poderão visualizar esses documentos, esses vídeos curtos que estão disponíveis. Tanto como para o Drive, tanto como para o documentos, planilhas, apresentações e Google Forms. Ô, Fabiano? Perfeito, sim. Tem algumas dúvidas aqui no chat, tá? Abri aqui tá no chat principal, que eu estou olhando aqui, eu só vi 2 itens só. Está no chat do Zoom aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Como alterar o nome do link do Google Forms? Não sei se perdi.
Somente dá para fazer daquela forma que eu passei para vocês lá, que é a alteração que eu mostrei agora, tá? A gente fez aqui no editar documento, no enviar, aqui você altera ele para um link curto. Somente dessa forma, não dá para fazer de outra, tá? Tá. Tem uma pergunta do desembargador Tomás Baldi. Existe algum requisito especial para conseguir abrir planilhas do Google Drive no notebook, em comparação com a abertura no telefone celular, por exemplo, Android? Não, somente a interface web do navegador você já consegue abrir as planilhas do Google. Nos celulares, vocês são obrigados, é recomendável instalar o Google Docs, o Google Sheets, não, apresentação, planilhas e apresentações no celular. Pode salvar um documento em PDF? Pode. Um documento em PDF no Google Drive? Pode. É que eu não mostrei um arquivo em PDF, mas você pode guardar dentro do seu Google Drive um arquivo em PDF. Não tem nenhum problema. Se esse documento ele foi recebido como anexo em um e-mail, dali do anexo do e-mail você já pode salvar no Google Drive, né? Também. Tem integração. Você abre o documento aqui, você vem e anexa ele como arquivo do Google Drive. Ele já guarda no seu meu Drive pessoal, se for uso interno de vocês. Então, você recebeu um arquivo no e-mail, vem aqui, abre ele, por exemplo, vou pegar aqui. Ó. Pegar esse vídeo que foi gravado. Esse vídeo gravado está guardado no... Ver se eu tenho algum aqui outro. Deixa eu ver na minha conta. Na minha conta deve ter. PDF. É um exemplo de um documento de um treinamento de um cliente que ele estava dentro do Google Docs. Você pode vir aqui adicionar no Google Drive, ele vai automaticamente adicionar aonde? No seu Drive. Então, clicou nele, adicionou, e já vai para o seu Drive. E se eu abrir o meu Google Drive aqui, ele já vai estar lá no principal, lá nos itens recentes. Se eu ordenar aqui por última modificação, ele vai aparecer aqui. Demora um pouquinho, mas ele aparece. Aqui já estava guardado no meu documento, mas está aqui. Mas você pode guardar o seu arquivo sim. Só complementando a dúvida, é que ele recebe um documento via malote digital, que é outro sistema que nós temos. Se dá para salvar diretamente no Google Drive, você tem que salvar na máquina para depois compartilhar no Google Drive. Através dos recursos do e-mail, ele já salva automaticamente. Mas o que não eu é mostrei pelo e-mail, agora. é outro sistema. Então, nesse caso, teria que fazer o download. Vai ter que fazer o download local na máquina para o Google Drive. Aí não tem como você... Essa integração aí precisaria ser conversado, aí é mais a parte de desenvolvimento de sistemas, para integrar o sistema de malote digital com o Google Drive. Aí é mais parte mais a fundo de desenvolvimento de plataforma. Certo. É possível converter um documento em texto em PDF no Google Drive? Esse documento você pode salvar em qualquer formato. O arquivo do documento você faz ele download para qualquer formato, ou se você tem um PDF e quer transformar ele para o Google Drive em documento texto, é possível. Desde que ele esteja em boas condições de transcrição. Você consegue abrir um documento e fazer a conversão de um PDF para o Google Drive, sim, desde que ele esteja em boas condições de transcrição. Dependendo da transcrição, que ele tiver uma imagem bem cifrada ou uma imagem muito antiga com muitos cortes,
ele vai trazer com algumas desconfigurações por causa do tempo do documento ou da forma que foi escaneado esse documento. Mas é possível sim. Existe um recurso de OCR aqui dentro do Google que você faz essa conversão. Senhores, eu vou deixar aberto mais um pouquinho aqui para perguntas. Alguma pergunta? Agora estou acompanhando. Eu vi aqui que tinha 2 perguntas só, mas a gente já respondeu já as perguntas que tinham aqui. O notebook eu baixei. Relatórios do e-gestão é a mesma coisa, mesmo caminho, tá? Vocês podem fazer o download local na máquina e fazer aquela forma que eu mostrei. Vocês podem usar o puxar ou arrastar para dentro do Drive, tá? Você clica, puxa, arrasta um documento. Vou pegar aqui minha área de trabalho aqui, por exemplo. Pegar aqui, ó, aqui do meu lado aqui direito tem os documentos. Então vou pegar um aqui só para vocês verem. Copiar, colar, clicar, puxar e arrastar, pegar esse aqui. Ele vai trazer. Relatório extraído e gestão. Você pode fazer isso e criar uma pasta aqui dentro do seu Drive ou do Drive compartilhado e usar ele para transcrever, colocar ele em documentos de forma armazenados num local correto, né? Organizado dentro do seu Drive. Tá? No caso de client de Google Drive, né? Aí é uma questão de organização interna aí do tribunal. Alguns, aí, dependendo do requisito técnico, alguns terão, outros, aí não sei como é que ficou definido, mas poucos terão acesso, e os que terão, dá para trabalhar dentro do Google Drive Sync? Dá, tá? Mas é de acordo com a política da organização do tribunal. Então, aí o tribunal vai definir se vai ser habilitado esse recurso ou não para todos os servidores. Então, o Google Drive dá para fazer? Dá. Ele cria uma réplica do que você tem no seu Drive, numa unidade virtual chamada Drive G, que vai ter lá meu Drive e Drive pessoal. Aí vai ter o meu Drive pessoal e Drive compartilhado. Ele cria 2 pastinhas separadas e ali dentro você clica, puxa, arrasta lá dentro, copia e cola e ele vai sincronizar automaticamente para o seu ambiente nuvem. Mas, ressaltando, isso é uma ferramenta que ainda está sendo homologada aí pela equipe do tribunal se vai ser utilizado ou não. Complementando aí a resposta do Salazar, não tem um impeditivo técnico, né? Nós fizemos a reunião com a RW3 e a decisão foi, por padrão, manter acesso ao Google Drive pelo navegador, porque ele possui ferramentas que esse aplicativo desktop não tem. Tá? Mas caso o servidor tenha necessidade, ele queira instalar esse desktop na máquina, né, conforme o Salazar fez, nós podemos fazer mediante abertura de chamada. Ô, Fabiano. Sim? Eu tive que sair para atender uma ligação. Eu não sei se você chegou a falar daquela funcionalidade de aprovação de documentos. É um recurso novo. Sim, eu acredito que não. Tá. Com a pedida aí do Alexandre, a gente só fala um pouquinho. Esse recurso a gente tem utilizado para fazer aprovação de atas de reunião. Uhum. Eu acho muito legal e eu acho que seria, já que acabou o conteúdo, a gente está tirando dúvidas, seria legal compartilhar com o pessoal, né? Porque se há um documento que tem que ser aprovado por um grupo de pessoas e depois finalizado, essa funcionalidade eu achei espetacular. Certo. Sobre essa parte de aprovações que o Alexandre comentou, se é um recurso adicional, é novo, tá? Aprovações que funcionam, ele funciona da seguinte forma.
Você cria um documento, uma planilha, uma apresentação e submete uma aprovação. Nessa aprovação, você pode fazer a solicitação dela para uma pessoa, ou para uma determinada pessoa, ou várias pessoas, e enviar solicitação de aprovação. Quando você aprova um documento, esse documento é travado, as pessoas não conseguem fazer edição após a aprovação desse documento. Ou você pode criar regras específicas, onde somente os aprovadores podem editar o documento ou fazer o bloqueio antes do envio da solicitação de aprovação. Você pode já bloquear na hora de enviar o documento para a pessoa, para o gestor aprovar, já bloqueia a edição para os demais. Você pode fazer dessas duas formas e criar prazo para a conclusão da aprovação. É um recurso que tem disponível, saiu recentemente, final do ano passado. Praticamente essa parte, ele bloqueia o documento, então você, ou o gestor consegue fazer essa edição, aplicar essa regrinha, ele vai bloquear o documento de modo de edição para os demais, até mesmo o proprietário fica sem acesso. Então, é uma forma de você usar para aprovação em documento, o documento ficar aprovado e não poder modificar após a edição. Ele fica como um modo de visualização ou comentário. Você pode utilizar essa forma de aprovação. Aqui você envia o e-mail para o aprovador, adiciona o aprovador e os usuários aprovam o documento, e a partir desse momento, esse documento fica aprovado, ele fica bloqueado para a pessoa utilizar, para edição, né, como a gente diz. Aqui eu vou pôr aqui como editor. Se não tiver pessoa no documento que tem acesso, você dá o acesso e ele vai lá e bloqueia se ele fizer a aprovação. Após aprovado, o documento fica bloqueado. A pessoa recebe o e-mail para aprovação, então vai aparecer aqui na minha caixa de entrada. E abre o documento. Se é obrigatório abrir o documento, é obrigatório abrir o documento. E aqui você aprova o documento. Aqui vai aparecer um status de aprovação, você aprova ou rejeita. Se rejeitar, ele volta para a edição para a pessoa fazer a revisão. Após isso, ele bloqueia o documento. É um recurso novo que pode ser utilizado, assim, já tem mais, falta mais um aprovador, e esse documento, quando ele termina a aprovação dele, ele fica assim em modo de edição para as pessoas. É uma forma de você também gerenciar alguns documentos determinados, como o Alexandre falou, atas de reuniões ou termos de contratos que vocês precisam que estejam aprovações. Vocês podem usar esse fluxo de processo dentro do Google Documentos, não só documentos, planilhas, tanto como o Google Planilhas também, aqui você pode também ter a parte de aprovação, e em apresentações também você tem. Por exemplo, a apresentação oficial do tribunal. Vocês podem fazer esse modo de aprovação. É muito simples, mas precisa só tomar essas atenções para você não perder o acesso do documento, para ele ficar somente preso à aprovação, somente modo de leitura ou edição, para você poder, né, deixar somente o proprietário ou o aprovador mexendo no documento. Então, é uma coisa que você documenta, oficializa a documentação, oficializa o documento, edita, faz a parte de edição, aprovação do documento e deixa aprovado esse documento, e fica como consulta para os demais após a aprovação. Ok? Joia, obrigado, Fabiano. Pessoal, vou só repassar aqui mais uma informação importante. Caso vocês tenham dúvidas, vocês precisem ter essa informação, vocês acessem um portal que nós disponibilizamos para vocês usarem, que é o Centro de Aprendizagem nosso aqui da RW3, que indica de vídeos curtos, não são vídeos extensos, são vídeos de 30 segundos, no máximo 1 minuto,
com dicas de utilização da ferramenta. Então, que vão estar disponíveis, está disponível no site público, que vocês podem usar. Data Studio, não comentei, é uma ferramenta que vocês podem utilizar dentro da plataforma. Então, vocês podem, o Data Studio, só vou voltar aqui só para vocês verem. O Data Studio, vocês podem usar essa plataforma do Data Studio, que é um Self-BI, que você consegue trabalhar recursos de relatórios, painéis de estatísticas disponibilizados dentro do recurso Data Studio. Ele está mudando também, né? Ele está mudando o nome de Data Studio para Looker Studio. Tá? Então, ele em breve vai passar de Data Studio para Looker Studio. Mas é a mesma coisa, a mesma funcionalidade. Você pode criar dados estatísticos, painéis de gerenciamentos dentro do Data Studio que vocês podem utilizar. Vale a pena dar uma olhada, está disponível para vocês, pode usar em sem restrições, pode integrar com o Google Planilhas, principais ferramentas lá, como CSV ou uma conexão de um serviço de dados lá dentro, você consegue fazer. Mas, basicamente, para os usuários finais, a gente recomenda usar o Planilhas, pegar dados, alimentar dados dentro dele. Você pode usar o Google Planilhas vinculado com o Data Studio para você gerar gráficos estatísticos interessantes dentro dele. É muito interessante. Perfeito, pessoal? Vou estopar meu compartilhamento. Acessem o centro de aprendizagem, caso vocês tenham dúvidas. Fica aí esse centro de aprendizagem para vocês conhecerem mais a ferramenta do Workspace. É uma dica importante, então, assim, nos próximos dias, vocês podem utilizar ele, tá? Vocês podem usar esse centro de aprendizagem, tá? Deixa eu só pegar aqui uma informação aqui antes de mandar para vocês. Vou mandar aqui no site, perguntar o URL do Data Studio. Já passei aqui no chat de vocês do Zoom. É o datastudio google.com, tá? Ele vai aparecer lá, ele vai redirecionar para uma outra página que chama Looker, está passando para transformação, então datastudio google.com, ele vai aparecer para vocês essa parte aqui de uso da ferramenta. Então aqui vocês podem aqui parte de gráficos, dados estatísticos dentro dessa plataforma. Como eu falei, está mudando de Data Studio para Looker Studio. Tá? Uma mudança interna na própria Google. Ok, pessoal? Então, vamos finalizando esse treinamento. Qualquer informação, procurem lá no centro de aprendizagem, tem bastante informação lá dentro, ricas, dicas importantes para vocês utilizarem, vai estar disponível, para vocês acessarem. Nós sempre atualizamos essa plataforma para deixar com atualizações mais recentes da ferramenta dentro desse hall lá do nosso centro de aprendizagem. Ok? Fabiano, obrigado. Acho que fechamos aqui esse ciclo de capacitações, esses 3 módulos aí, com sucesso. Vai ficar gravado aqui no nosso ambiente. Quem perdeu, quiser assistir novamente ou passar para algum colega, entre em contato com a Ejude, que ela tem os links ali de gravação, porque o evento está sendo feito pelo Zoom do TRT 24. Ok? Quem tiver alguma dúvida com relação à migração do ambiente do nosso servidor de arquivos, né, para o Google, também pode entrar em contato. Quem entrou atrasado, eu passei todas as informações de como que vai ser a migração dos documentos, né, do nosso ambiente de servidor de arquivos para o Google Drive. Tá? Dá uma olhada lá na gravação no comecinho, que a gente explicou direitinho ali como é que vai ser. Mas se mesmo assim persistir dúvida, pode entrar em contato conosco. Tá bom? Fabiano, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E vamos lá, bola para frente. Obrigado, boa semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau.